e certidões de informações quando são solicitados por terceiros. Vamos lá, deixa eu começar a compartilhar algumas telas com vocês aqui, e aí eu já vou começar a fazer algum alinhamento com vocês aqui. O primeiro ponto que eu preciso de vocês é para autorização e comunicação de que eu vou gravar esse treinamento para o benefício de vocês mesmos. Ou seja, a gente vai deixar esse treinamento gravado para depois deixar todo ele à disposição. O pessoal está falando que o áudio está baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei se é o áudio, se o áudio para todo mundo estiver bom, pode me sinalizando aqui também se está todo mundo conseguindo me ouvir bem. Tá? Esse treinamento ele vai ficar gravado para vocês e depois vai ser disponibilizado na íntegra para todos vocês. Tá bom? Então, áudio ok, eu vou seguir aqui com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos começar a tratar sobre esse bendito provimento 134/2022 do CNJ. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Cleilton Mendes, eu sou advogado, estou com um escritório aqui em Linhares e tive o privilégio de fazer a implementação de mais de 200 cartórios em todo o Brasil, especificamente relacionados à LGPD. Aqui no escritório a gente fez uma especialização para fazer adequações somente de cartórios. No estado do Espírito Santo, com apoio aqui do Sinoreg, nós fizemos a implementação de boa parte dos cartórios. Muitos de vocês passaram pelo nosso trabalho, muitos desses trabalhos e desses cartórios, dessas serventias, já tiveram correições e inspeções em que tiveram o trabalho validado pela Corregedoria, tanto aqui no Espírito Santo quanto no Brasil inteiro. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui com o conhecimento que vocês me ajudaram também a adquirir ao longo dessas milhares de horas trabalhadas para poder fazer a implementação. Vamos lá, eu vou fazer já alguns alinhamentos com vocês aqui. Esse treinamento, eu vou fazer ele seguindo esses critérios aqui. O primeiro vai ser sem juridiquês. Então, eu não vou ficar falando muito para vocês do artigo 32, parágrafo 1º, a linha C, da cláusula A, do provimento, não. Muitos de vocês já passaram por cursos e treinamentos meus. Quem me conhece sabe que a gente procura ser o mais didático possível. Então, a intenção aqui não é se comunicar para impressionar, é se comunicar realmente para que vocês possam compreender tudo aquilo que é necessário para vocês estarem em conformidade com o provimento. Tá? Segundo ponto que eu quero alinhar com vocês, fiquem à vontade para usar bastante o chat aqui. A Elaine vai me ajudar bastante aqui no gerenciamento das dúvidas que forem surgindo. Como a gente aqui está com uma previsão de mais de 300 pessoas participando, se as dúvidas forem sendo perguntadas aqui à medida que a gente vai apresentando, é provável que a gente avance muitas horas aqui ao longo dessa noite. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Pode ir colocando no chat aqui as dúvidas. Ao final, a gente vai respondendo as perguntas todas que foram feitas. E depois, se houverem mais algumas dúvidas também, eu vou deixar o meu e-mail de contato. Também vai ter o e-mail de contato da Sinoreg, que eu faço questão. Todos que passaram aqui por treinamentos aqui com a gente sabem que eu sou muito disponível e vou fazer questão de responder a cada uma das perguntas de vocês, tá bom? Terceiro ponto, rede social eu uso bastante, acho uma ferramenta extremamente poderosa. Então, os colaboradores, os cartórios, as serventias aí que principalmente estiverem assistindo esse treinamento em equipe, pode printar a tela, pode me marca lá nas redes sociais, que eu adoro saber que a gente está ajudando aí, contribuindo para bastante gente. Bom, só procurar lá, Cleilton Mendes, minha mãe foi muito criativa com o meu nome, colocou um Y e um L depois. Vão me achar fácil. Vamos lá, vamos começar o nosso treinamento aqui. Primeiro vamos falar aqui, só vou dar uma repassada com vocês sobre os principais pontos que o provimento está exigindo. Né? Eu espero, eu imagino que muitos de vocês já estejam em conformidade com as exigências do CNJ. Vocês vão se recordar que aqui no Estado do Espírito Santo foi editado um provimento que era o provimento 45 da Corregedoria Geral de Justiça, em que exigia as adequações LGPD, só que cada estado foi fazendo essas exigências, e aí isso ficou, obviamente, muito confuso, né?
mais de 20 estados da federação, cada um com um provimento, o CNJ veio e regulamentou dizendo, olha, para poder estar adequado à LGPD, às vezes não ser essa, e aí eu espero que muitos de vocês já estejam em conformidade. Quem não tiver, ao final do treinamento aqui, a gente vai passar algumas orientações para vocês estarem. Quem está em processo de adequação, a gente também pode dar algum suporte para vocês. Só dando uma repassada, basicamente os itens que são precisos cumprir, antes da gente entrar especificamente na questão das certidões, é sempre se lembrar, vocês terem aí nomeado o encarregado de proteção de dados, de ter feito o mapeamento das atividades de tratamento do registro. O mapeamento é aquele ciclo de tratamento de dados, por onde chegam as informações, quais são as informações que chegam na serventia, por quais canais que elas chegam, presencial, WhatsApp, e-mail, e realizar o registro disso e depois documentar. Elaborar o relatório de impacto de proteção de dados, que é um dos documentos mais robustos e chatos, dos quais eu acho que é uma desnecessidade, especialmente para cartórios de classe 1, mas é uma exigência que precisa ter. As medidas de transparência dos usuários, política de segurança da informação, é bastante coisa, né? E os últimos 3, procedimento de acesso ao direito dos titulares, zelar e exigir que terceiros estejam em conformidade, ou seja, os colaboradores da serventia, sistemas como o DRD estejam em conformidade, os prestadores de serviço que acessam os dados da serventia, como TI externo, a contabilidade, porque acessa dados de colaboradores e etc., empresas de vídeo monitoramento, que eventualmente podem ter acesso às imagens da serventia, e treinar e capacitar prepostos e colaboradores, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Vamos lá, vamos para o bendito provimento. Para a gente entender bem as questões aqui relativas à emissão de certidões e aos requerimentos que agora são exigidos quando terceiros vão pedir informações, eu quero trazer para vocês uma coisa anterior ao próprio provimento. É a gente ficar atento a quais são os princípios da LGPD que se aplicam aos cartórios. Eu costumo dizer que, no direito, de forma geral, quando você entende os princípios, todo o resto fica muito lógico. Então, se você conseguir, de todo o treinamento que a gente vai passar aqui, conseguir entender esses 3 princípios da lei, vocês vão, e principalmente do provimento, vocês vão conseguir matar uma série de perguntas no cotidiano de questões que vão aparecer, obviamente, aí para vocês. Então, o primeiro ponto é vocês sempre se lembrarem da diferença que a lei estabelece entre finalidade e publicidade. Eu sempre digo isso para um delegatário da serventia. Quando a gente vai falar de LGPD para um oficial, um notário, registrador, o que todos eles me falam com muita certeza, né? com bastante coerência. Cleilton, olha, eu tenho aqui o dever de dar publicidade para as informações. Aí vem uma lei e um provimento dizendo que eu preciso guardar as informações das 7 chaves. E agora o que eu faço? Isso é, inclusive, um exemplo que eu uso muito no meu treinamento. E é um erro muito comum, inclusive, dos próprios advogados que falam de LGPD. A lei não é, principalmente para cartório, não é para você guardar a informação às 7 chaves. A lei serve para que você ceda a informação com a finalidade correta. Por quê? O provimento está vindo reforçar que o papel do cartório é assegurar a confiabilidade das relações jurídicas. Ou seja, vocês não são meros divulgadores de informações. O papel é para que vocês entreguem as informações quando solicitadas de forma que se atenda a uma finalidade. Entendendo isso, vocês vão começar a entender, à medida da evolução do treinamento, que quando terceiros forem solicitar informações, uma das principais questões é atender a esse bendito princípio, que é o princípio da finalidade. Um outro é o da proporcionalidade. Ou seja, quem estiver solicitando uma informação precisa, deixa eu ligar a câmera aqui, precisa haver uma proporcionalidade. Ou seja, precisa ser coerente o pedido com a finalidade atendida. Eu estou passando uma visão geral, vocês já vão conseguir entender na prática como é que a gente vai fazer isso, mas eu estou primeiro dando um overview aqui para vocês. Terceiro, adequação. Ou seja, a gente seguir a forma procedimental adequada para poder, a partir de agora, ceder informações,
principalmente quando for solicitado por terceiros. E aí, só fazendo um parênteses aqui, esse treinamento é muito importante para vocês pegarem uma visão geral. A gente vai dar, com certeza, neles um passo a passo de como vocês vão aplicar na prática cada um dos pontos. Estou passando o overview. E não se preocupem em decorar tudo que eu estou falando, porque, de novo, esse treinamento vai ficar gravado e logo amanhã vocês vão estar recebendo treinamento gravado, os modelos de documentos que eu recomendo que vocês utilizem e também essa apostila toda em PDF aqui à disposição de vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o que mudou com o provimento, principalmente no ponto específico das certidões? Eu tenho dito o seguinte, olha, que é óbvio que a gente precisa se preocupar muito com o que o provimento está dizendo, a gente precisa se preocupar com as correições, a gente precisa se preocupar com a fiscalização das corregedorias, mas não é só com isso que eu estou preocupado, e não é só com isso que os delegatários de serventia precisam se preocupar. A gente precisa ter muita preocupação com as principais pessoas que podem tomar providências contra os cartórios, que são os usuários do serviço da serventia. Por que eu estou falando isso? Porque a lei, a LGPD, ela estabeleceu uma das maiores penalidades do país em qualquer legislação. Quem já passou pelos meus treinamentos sabe que a gente diz lá, tem 3 tipos de penalidades. A pecuniária, pode chegar até 50 milhões de reais, não tem lei no Brasil, nem as ambientais, que digam que você pode responder por até 50 milhões de reais por não estar adequado, e eu brinco muito dizendo que está mais barato queimar o Pantanal do que não estar adequado à LGPD, e as outras duas, que mesmo não sendo financeiras, elas continuam muito pesadas, né? Porque a segunda é, se alguém tiver em desconformidade, o juiz tem que escolher uma dessas 3 penalidades, ou a pecuniária, ou a suspensão do direito de tratar dados de 3 a 6 meses, ou seja, se uma serventia não pode tratar dados de 3 a 6 meses, ela fecha de 3 a 6 meses. Então, prejuízo financeiro, prejuízo reputacional que repercute em questões financeiras, e o terceiro ponto, se o juiz ainda for gente boa e falar, não vou aplicar nem a primeira nem a segunda, essa daqui não tem jeito, para onde correr. Ampla divulgação nos meios de comunicação estadual sobre os pontos de conformidade. Olha, o cartório de primeiro ofício de notas de Linhares lamenta profundamente por ter vazado as certidões de tantos colaboradores, não está em desconformidade com esses itens, não ter uma política de proteção de dados, não ter procedimentos de acesso aos titulares, não ter uma política de segurança da informação. Vocês vão concordar comigo que se isso é amplamente divulgado em Gazeta, Instagram e etc., viraliza rapidamente e a reputação do cartório fica muito em baixa, prejudicando muitos negócios também. Então, por que eu estou dizendo, principalmente nesse ponto das certidões? Depois vocês façam uma pesquisa no Google. 2 coisas. A primeira delas, eu estou advogando tem 15 anos, não tem uma lei no Brasil que tenha gerado tantas ações em tão pouco tempo quanto a LGPD. Vocês botarem no Google LGPD e ações, ou LGPD em condenações, vocês vão ver centenas de milhares de resultados e de casos. Por que isso? Primeiro, por essa situação que eu disse. As penalidades são muito altas. Segundo, porque geralmente a sociedade enxerga o delegatário de uma serventia, vocês sabem disso, como alguém multimilionário. Então, o que o advogado fala? É lá que eu vou, pode ingressar com ação lá, porque é provável que essa serventia aqui não esteja 100% adequada ao LGPD. E quando você pega as razões dessas condenações e dessas ações, um dos principais pontos está no compartilhamento indevido de informações. E o compartilhamento indevido de informação, ele não está ligado ou não está voltado para um hacker que vai no computador e rouba as informações. Isso raramente acontece. Geralmente acontece pela falta de procedimento no compartilhamento dessas informações. Então, é esse o ponto específico que a gente vai tratar nesse treinamento, sobre como compartilhar as informações da serventia para terceiro, porque mudou bastante coisa. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Como é que era antes do provimento, que entra em vigor já
logo após o carnaval, né, numa data emblemática aí. Como é que era antes? Pela lei de registros públicos, o oficial, o registrador, né, os encarregados pela serventia, eram obrigados, artigo 16, a lavrar a certidão de tudo aquilo que foi requerido, parágrafo 2º, a fornecer às partes as informações que eles solicitassem. Ou seja, pediu entrega. E aí vinha o 17 e falava ainda mais, olha, qualquer pessoa, qualquer um do povo, pode vir num cartório e requerer uma certidão, sua própria ou de qualquer outra pessoa, sem informar para o oficial ou para o funcionário por qual motivo está pedindo ela. Isso aqui é o que estava na lei de registros públicos. Então, antes era pediu, toma. Mudou agora completamente essa dinâmica, vai ter que ter uma mudança de paradigma do pessoal em relação a esse assunto. Vamos lá, só para vocês entenderem. O que acontece? Veio o provimento dizendo já o seguinte. Lá no começo dele, ele começa as considerações já citando exatamente esse artigo da lei de registro público, dizendo, olha, isso aqui vai ser alterado. E ele vem lá no artigo 21, dizendo, olha, basicamente o que ele está falando é o seguinte, terceiro solicitou uma informação da serventia, eu preciso saber, eu preciso identificar quem é o terceiro adequadamente, e a gente vai tratar muito bem desses assuntos, eu preciso saber por qual razão ele está pedindo, e se a razão dele atende a esses princípios, adequação, necessidade e proporcionalidade. Se eu resolver ceder, tem mais um ponto ainda. Qual é o conteúdo que eu preciso deixar na certidão e qual é o conteúdo que eu vou precisar retirar dela, por conta do provimento. Então, olha só o que mudou. Antes, de novo, isso é importante repassar já para mudar a mentalidade a partir de agora. Antes era, qualquer um pediu certidão, toma, eu sou obrigado por lei a fazer isso. Não preciso me identificar, não preciso dizer por qual razão estou solicitando. O que está vindo o provimento? Está dizendo, ó, Cleilton veio pedir informação de Ana Paula, identifica corretamente Cleilton, pergunte a Cleilton por que ele está pedindo essa certidão, para que ele quer e como é que ele vai usar. Eu vou avaliar se o que ele me respondeu atende aos princípios de adequação, necessidade e proporcionalidade, e se me atender, o que na certidão vai ter que conter como informação. Olha como mudou bastante coisa. Vamos lá, mas eu vou ter uma solução para vocês, porque eu imagino que já a partir daqui vocês já estão vendo um monte de problemas, dizendo, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Vai virar um caos o cartório. E realmente vai, se a gente não tiver as soluções práticas corretas que eu vou passar para vocês aqui nesse treinamento. Vamos lá, ó. Já tinha a LGPD, e aí, de novo, preciso reforçar muito esse ponto com vocês. A LGPD já vinha lá, ela foi promulgada em 2018 e entrou em vigor agora definitivamente em 2021, em 2022, me dizendo o seguinte, olha, deixa eu ver aqui quem está com o microfone, acho que quem tiver com o microfone ligado, desligar só para não atrapalhar o restante do pessoal. Já vinha o provimento lá dizendo o seguinte, olha, a lei dizendo, olha, deixa eu desligar aqui o microfone, espera aí. Pronto. Já vinha a LGPD lá atrás dizendo, ó, lá no seu artigo 7º, tratamento de dado pessoal somente pode ser realizado se, aí vem um parágrafo 3º, que é especificamente para cartório e poder público, ó, tratamento de dado pessoal cujo acesso é público, cartório, tem que considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse para justificar a disponibilização. O provimento veio e reforçou esse ponto da LGPD. O provimento veio reforçar justamente isso que a gente falou no slide passado. Identifica quem está requerendo. Vamos ver qual é a finalidade pela qual ele está requerendo. A finalidade atende aos princípios de adequação e proporcionalidade? Se sim, beleza, cede ou então nega, e com qual conteúdo. Isso está descrito em vários artigos do provimento, especialmente nos artigos 36, parágrafo 1º, 39, 42 e 43, parágrafo único. O provimento está usando 4 artigos dele para poder tratar desse assunto. Vamos lá.
Então é isso aqui que eu quero que primeiro entre na cabeça de vocês, para depois eu apresentar para vocês a solução. O que está acontecendo aqui? Para não esquecer, 4 passos. Se Cleilton vai no cartório e pede para informar, Cleilton vai no cartório e pede informações de Cleilton, eu sou o titular dos dados. Não precisa de procedimento nenhum. Porque, como o nome mesmo diz, aqui é o único ponto um pouquinho mais técnico que eu vou entrar, mas vocês vão entender. Quem fez treinamento comigo sabe, já consegue separar muito bem essas figuras. A lei, ela separou as pessoas em figuras. Titular dos dados é quem entrega a informação. É o usuário do serviço do cartório, é o cliente aqui do meu escritório, é o paciente do médico. Ou seja, o usuário do serviço do cartório, ele é o titular. E esse nome não foi à toa. Significa dizer o seguinte, que mesmo a minha informação estando aí no cartório, ela é minha. Eu tenho vários direitos sobre ela. Então, com isso na mente, o que precisa ficar claro? Cleilton vai pedir certidão de Cleilton. Isso aqui que a gente está tratando, a gente não precisa se preocupar. Qual que é o problema? Cleilton vai e pede informação de Flávia. Cleilton pediu informação de Flávia, opa, preciso atender esses 4 procedimentos aqui, ó. Vou precisar atender, verificar esses 4 itens aqui, ó. Requerimento, para garantir um princípio da lei que a gente chama de rastreabilidade, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Finalidade, para que eu estou pedindo, como é que eu vou utilizar. Diante disso, o oficial registrador decide se cede ou se vai negar. Quarto, vou ceder, o que tem que ter na certidão. Então, reforcei em 3 slides com vocês, de propósito, esse assunto, para isso ficar bem claro aí em relação a essa mudança de paradigma. Vamos lá, então. O que a gente vai precisar fazer? Show. Ponto 1, que a gente precisa aqui ficar atento. O ponto 1 é o seguinte. Cleilton pediu informação de Tainá. Primeiro ponto. Eu preciso, qual é a minha primeira recomendação? Eu preciso identificar corretamente o solicitante. A recomendação é que o solicitante preencha um requerimento com os dados: nome completo, CPF, RG, telefone e e-mail. Para que isso, Cleilton? Mas olha só, espera aí. Eu já dei uma lida lá no provimento, tem vários pontos do provimento dizendo que a certidão tem alguns casos que não pode conter essa informação. Você está corretíssima. A certidão não. Mas o requerimento precisa conter essas informações. Para quê? Para que, se no caso, Cleilton, que pediu informações de Tainá, utilizar essas informações indevidamente, Tainá está aqui, ó. Quer processar? Está aqui todos os dados de Cleilton, para que ou você entre em contato com ele e se resolva com ele, ou você processe ele. Ou seja, eximir a responsabilidade de cartório. Todo o programa de implementação de LGPD que eu faço, e todo o treinamento que eu faço, eu deixo isso muito claro. Não estou muito preocupado em proteger os dados do usuário da serventia, não. Eu estou preocupado em proteger a serventia. É claro que com isso a gente também vai acabar protegendo os dados deles. Mas todas as medidas que a lei e o provimento permitem para poder eximir a responsabilidade do delegatário, a gente precisa utilizar, para não ficar sujeito às ações e às penalidades que a gente falou. Então, ponto 1, identificar a pessoa corretamente para poder eximir a responsabilidade. 2, usar o exemplo aqui ainda da Tainá. Cleilton pede informações de Tainá. Eu armazeno o requerimento de Cleilton na pasta de Tainá. Para que isso, Cleilton? Então, peraí. Cleilton vai no cartório, pediu informação de Tainá, e aí eu não faço uma pasta para Cleilton, eu faço uma pasta para Tainá? Por quê? Para garantir um princípio que a lei e o próprio provimento também exige, em alguns dos seus artigos, que é a rastreabilidade. O que é isso? Um dos direitos do titular dos dados, tanto no provimento quanto na própria LGPD, é o seguinte, olha, eu quero exercer o meu direito à confirmação de existência de tratamento de dados. Já tem gente fazendo isso, que é o que a gente chama de cartas pesadelo. São as pessoas mandando correspondências para empresas ou para cartórios, estimulados por alguns advogados, para ver se o pessoal está em conformidade.
É um direito do titular. Então, a Tainá pode chegar no cartório e falar assim, ô Fabiana, no seu cartório aí, no cartório Campo Grande, eu quero saber todo mundo que pediu informação minha aí. Se o meu requerimento não está armazenado na pasta dela, como é que você garante esse direito titular dos dados? Agora, se ela armazenou dentro da pasta da Tainá, o que a Fabiana vai fazer? Prontamente, Tainá. Está aqui, ó. Quem pediu informações suas foi Cleilton, Kíssula, João, Fernando, e as informações que eles pediram foram essas, essas e essas. Entende? Como a grande maioria de vocês utilizam o DRD, mas os outros sistemas também precisam estar adequados a isso, se vocês conversarem aí com o suporte, ele já tem, inclusive, ferramentas e extensões para poder fazer esse tipo de ajuste que é necessário para ficar armazenado e garantir a rastreabilidade. Terceiro ponto, eu imagino que a cabeça de vocês aí nesse momento deve estar pipocando com um monte de pergunta, pode usar o chat, afinal a gente vai matar todas elas, mas eu acredito que à medida que a gente for falando aqui vai sanando as dúvidas também. O que acontece? Terceiro ponto, comprovação. Então, estou fazendo tudo certo. Estou identificando Cleilton da forma adequada, vou armazenar lá na pasta dele, só que tem mais um ponto. O provimento exige que a gente crie e-mails inequívocos de que Cleilton é Cleilton mesmo. O que é isso? Se eu for pedir uma certidão no cartório aqui de Linhares, eu estou feliz que tem um monte de gente de Linhares aqui também, acho que é o primeiro treinamento que eu dou para a turma daqui da cidade também. Se eu vou para o cartório aqui de Linhares pedir uma certidão no balcão, fica muito fácil me identificar. Não tem muito mistério. Qual que é o problema? Muitos cartórios recebem solicitações por e-mail, por WhatsApp, por vias telemáticas. Quando isso acontecer, o provimento diz claramente que não basta só eu receber o requerimento, imprimir, assinar e mandar de volta. Se eu fizer isso, eu vou precisar imprimir, assinar, reconhecer firma no cartório e te encaminhar. Ponto 1. Qual é a alternativa para isso, Cleilton? Ela é menos viável. Eu fazer a assinatura digital do requerimento. E aí muitos de vocês vão falar, Cleilton, tem gente que usa Lan House, tem gente que é semi-analfabeto, tem gente que mal sabe manusear o computador. Vai ser assim? É o que exige o provimento. Então, ou assinatura digital, ou imprimir, reconhecer firma e encaminhar. Vai ser muito bom para cartório tabelionário de notas, que vai aumentar a quantidade de serviços prestados nesse assunto. E aí, só mais uma recomendação nesse ponto. Às vezes, o que as pessoas fazem? Faz tudo bonitinho, aí tira uma foto lá de péssima qualidade e manda para o WhatsApp, ou manda por e-mail com baixíssima resolução, que você não consegue nem ver corretamente o nome da pessoa, que dirá o selo de autenticação do reconhecimento de firma. Então, é importante solicitar que isso também venha em boa resolução. Tá? Yara, já respondendo a sua pergunta, por semelhança ou por autenticidade, qualquer uma das duas formas atende o que o provimento está exigindo. Beleza. Então, passamos a primeira fase da questão formal do requerimento. A gente nem chegou nas certidões ainda. Então, no requerimento, o que eu preciso? Ter isso por escrito, identificar corretamente quem está requerendo e, se ele for feito por via telemática, verificar se a pessoa é a pessoa mesmo. Muita gente, às vezes, ainda me fala assim, Cleilton, mas peraí, olha só. Cara, eu acho um exagero porque você me manda um e-mail aqui para o cartório, manda aqui para o cartório de primeiro ofício aqui de Linhares. Pedrão está aqui, eu acho, com a gente também. Tem lá o seu e-mail, cleilton@mendesadvocacia.net.br. Tem um requerimento assinado por você, cara, eu não vou te exigir reconhecimento de firma, não. Ok, mas vocês vão concordar comigo que muitas vezes vão chegar e-mail aí, tipo, luluzinha23@hotmail.com. Quem garante que Luluzinha é Luciano ou Amanda? Então, foi em razão disso que o provimento exige que seja feito esse tipo de procedimento. Vamos lá mais.
Até chegar a imunidade. Ó, tá chegando um monte de pergunta aqui bacanérrima que a gente vai responder com o maior prazer. Estou gostando disso aqui. Uma delas está me perguntando aqui, né? Olha, quem me garante também que o requerimento com a firma reconhecida digitalizada não foi alterado? Tranquilo. Se você seguir o procedimento, dorme o seu sono, porque quem vai responder por isso não é o cartório. O que a gente sempre precisa ter em consciência é, se eu seguir o procedimento adequado, que na lei muitas vezes a gente chama, tomei o cuidado dos homens médios, do homem médio, me eximo de responsabilidade, entendeu? Mas já vou respondendo cada uma das perguntas aqui de vocês. Outro ponto, finalidade. Vamos lá então agora para a finalidade. Vou armazenar certo na pasta do solicitado, em vez do solicitante. Identifiquei, reconheceu firma. Vamos aqui para o ponto agora, finalidade. Olha o que o princípio, o que o provimento está falando. Olha, para determinados tipos de certidões, qualquer certidão que não seja breve relato, na maioria, via de regra, eu preciso indicar a finalidade. E já a gente vai falar da de breve relato, quando é necessário o requerimento, quando é necessária a finalidade. Mas está lá, indiquei a finalidade. CRC também é uma pergunta muito comum, viu, Magali? Já eu te falo aí também. Olha o que o provimento fala. Cleilton, você está pedindo lá uma certidão em nome do Geórgio, e agora você vai dizer para qual finalidade. Aí eu escrevo lá uma finalidade qualquer. Olha o ponto. Fica nas costas do delegatário definir se a justificativa que eu estou dando ela atende aos princípios de adequação, proporcionalidade e necessidade. Calma aí que eu tenho uma solução muito boa para vocês e como toda solução ela é muito simples. Mas vamos lá, é o que o provimento diz, precisa atender isso. Vocês vão concordar comigo que se a gente não tiver uma solução prática e objetiva para isso, a gente vai colocar nas costas do delegatário da serventia essa análise. Cada delegatário pode ter uma interpretação, que às vezes pode ser diferente da interpretação do titular dos dados, ou até mesmo de um juiz, se isso virar uma ação. E aí, qual é o grande problema que vai acontecer? 2 grandes problemas a gente vai ter aqui. Vou parar demais o serviço da serventia, porque vou ter que botar gente aqui o tempo todo para avaliar se a finalidade que fulano escreveu está atendendo a adequação, proporcionalidade e necessidade. Segundo, uma coisa é Cleilton, pós-graduado e etc., escrevendo um requerimento. Outra coisa, vocês sabem muito bem, muitos usuários de serviço de cartório não sabem nem para que estão pedindo qualquer tipo de documento. E aí, o que essa pessoa vai preencher lá? E terceiro, se for por extenso, o trabalho que vai dar para vocês terem que decodificar o que a pessoa está escrevendo, para depois definir se atende a proporcionalidade, necessidade e adequação, para, por fim, ceder ou negar. E aí, o pior ainda, se a gente não tiver um critério objetivo, os cartórios ou vão ceder demais informações, e aí ficar sujeitos a eventuais ações envolvendo a LGPD, ou vão negar demais, perda de faturamento e uma cacetada de ações como a suscitação de dúvida, por exemplo. Então, se a gente não tiver um critério objetivo, e já a gente vai passar para vocês, vai ficar complicado. Vamos lá. Compartilhando aqui. Um outro ponto que precisa conter no requerimento, que eu recomendo profundamente que contenha, apesar do provimento não exigir, mas isso é um salvaguarda, inclusive, para algumas perguntas que já estão aparecendo aqui para mim, que é uma declaração de responsabilidade no corpo do próprio requerimento. Da pessoa que estiver declarando, ter um texto lá dizendo, olha, declaro que as fundamentações pelas quais eu estou apresentando são verdadeiras e me responsabilizo por utilizar as informações somente com as finalidades que eu indiquei aqui. Se eu utilizar de outra maneira, o cartório está isento de responsabilidade, a bucha cai para mim. Então, de novo, a gente precisa sempre pensar em medidas também para poder excluir responsabilidade do delegatário.
Terceiro ponto, o armazenamento. O armazenamento é onde eu falei para vocês. A gente sempre tem o cuidado de armazenar aí na pasta do solicitado para garantir a rastreabilidade. Um desses pontos está, inclusive, descrito no artigo 50, parágrafo único aí do provimento. Vamos lá. Tá, Cleito. O que atende às finalidades? Quais são as finalidades? Aonde é que eu vou procurar se a justificativa que a pessoa está me apresentando atende às finalidades aí com os princípios de adequação, proporcionalidade e necessidade? Tem a alternativa 1, já é um caminho, mas eu vou apresentar uma ainda melhor. Alternativa 1. Esses autorizativos estão na própria Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709/2018, que dão lá, que a gente chama de bases legais. Quais são as bases legais que eu tenho para poder fazer o tratamento de dados? E tratamento de dados envolve tanto a coleta quanto o compartilhamento, ou seja, a cessão da informação. Basicamente, para cartório se aplicam 4. Cumprimento de obrigação regulatória pelo controlador, que é o cartório, execução de contrato ou procedimentos preliminares, ou seja, a parte está solicitando documentos porque eu preciso averiguar se realmente o imóvel é de fulano, se não consta nenhuma penhora nele, se ele é ele mesmo e etc. Exercício regular do direito que o cidadão tem. 4, interesse legítimo de terceiros, ou seja, eu estou solicitando para uma série de razões pelas quais alguém se pede uma certidão. Então, se atender, se você conseguir encaixar em algum desses 4 pontos, maravilha, você vai ceder. E aí você vai me dizer, Cleiton, olha, para mim ainda continua subjetivo. Eu sei, e é por isso que a gente fez uma solução para vocês. Vamos lá. Aqui é o que eu disse para vocês, olha, os problemas que o provimento traz nesse ponto, me parece que não foram pensados, porque seria melhor se eles já tivessem procurado uma solução prática para isso, e ainda bem que a gente encontrou, porque senão o que vai acontecer? Quem não estiver fazendo esse treinamento aqui, e não tiver acesso a essas informações, vão passar pelos seguintes problemas. Primeiro, o usuário da serventia não sabe como justificar. Segundo, quem é que internamente vai ficar analisando isso? O delegatário vai acabar ficando muito ocupado com essa situação. Terceiro, quanto tempo vai durar essa análise? E aí já foi uma das perguntas aqui que fizeram para a gente. Aí já respondendo essa pergunta, tanto a LGPD quanto os regulamentos da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão fiscalizador da LGPD. É como a Anvisa regulamenta as leis relacionadas a plano de saúde, a Anatel as comunicações, a ANPD é quem regulamenta as questões relativas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os provimentos da ANPD dizem que essas respostas têm que ser num prazo razoável de 15 a 30 dias. Então, não tem um prazo razoável para poder fazer isso. Mas, ainda assim, vai acabar sendo pouco se essa análise ficar sendo subjetiva. E 4, Cleiton, quais são as justificativas práticas que se encaixam nas bases legais que você falou aqui no slide anterior? Vamos lá. E é o que eu falei, né? Se a gente não tiver uma questão prática, a gente vai ter esses problemas. Ou vai ceder demais ou vai negar demais. Vamos lá para a solução. Primeiro ponto da solução aqui para objetivar, e vocês que estão tendo acesso a esse treinamento, poder sair na frente de muita gente que não está participando dele aqui no Espírito Santo e a nível Brasil. Passo 1. A gente identificar quais são as finalidades que cada tipo de certidão atende. Ou seja, para que uma pessoa pede uma segunda via de certidão de nascimento? Para qual finalidade uma segunda via de certidão de casamento atende? Qual finalidade uma certidão de ônus de um imóvel atende? Então, o primeiro ponto é entender quais são todos os atos e certidões que podem ser solicitados por terceiros e qual é a finalidade de cada uma delas. Então, vocês vão começar a perceber que se eu souber
qual é a finalidade de cada uma dessas certidões, já começou a ficar mais fácil e claro. Olha, se a pessoa aqui que está me pedindo uma certidão de ônus de imóvel, ele me pedir com a finalidade de fazer a compra e venda, fazer uma compra e venda com segurança, avaliar se existe alguma penhora sobre o imóvel, e etc., olha, essa finalidade realmente atende, essa justificativa realmente atende a finalidade pela qual essa certidão existe, vou entregar. Então, esse é o passo 1, entender quais são as finalidades que cada tipo de certidão atende. Então, no registro civil, quais são os principais tipos de certidões que o registro civil emite? Certidão de nascimento. Entender por qual razão um terceiro pede uma certidão de nascimento de outra pessoa. Certidão de casamento, mesma coisa. Certidão de óbito. Nicolas, já já a gente vai chegar aí. Você está fazendo perguntas interessantes também. Certidão de divórcio, certidão de reconhecimento, filiação e averbação. Deixa eu já matar essa dúvida aqui do Nicolas, porque esse ponto aqui também é importante. O provimento, ele está me dizendo o seguinte: olha, dispensa o requerimento e dispensa a finalidade as certidões solicitadas com as certidões de breve relato. Então, Cleilton, não precisa utilizar esse requerimento e ter essa preocupação quando for certidão de breve relato. Sim e não. Por quê? Aí você me confundiu, Cleilton. Se você não utilizar esse requerimento para certidões de breve relato, você não vai estar em desconformidade com o que o provimento exige. Mas qual que é o problema? Pela LGPD, e o provimento não revoga a LGPD, um dos direitos do titular do dado é confirmação da existência de tratamento de dados e a garantia da rastreabilidade. Ou seja, se eu mando lá para Nicolas, Nicolas, eu quero saber quem foi que pediu informações minhas aí no cartório. Como que o Nicolas vai conseguir atender a esse direito do titular? Então, com o provimento eu estou tudo certo. Mas olha só, não é, eu não sou a corregedoria, não. E é isso que eu falei com vocês lá no começo do treinamento. Olha só, Nicolas, papai aqui não é a corregedoria, não. Eu sou titular dos dados, usuário no serviço de um cartório, que tem que estar adequado ao provimento. Você se vira lá com a corregedoria. Você tem que estar adequado ao LGPD. É um direito meu. Você tem para me entregar? Não, não tenho. Beleza, Nicolas. Tranquilo. Valeu. Ação a caminho. Então, mesmo que o provimento dispense o requerimento para certidões de breve relato, eu recomendo que ele seja utilizado, pelo menos para garantir a rastreabilidade. Para de breve relato, aí a gente, como o provimento dispensa, e a única preocupação que eu tenho é garantir a rastreabilidade, então a única coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte: 1, fazer o requerimento. 2, não preciso exigir do usuário a finalidade pela qual ele está pedindo, e eu não preciso daquela burocracia de certificado digital, reconhecimento de firma e etc. Beleza? Agora, para qualquer outro tipo de certidão, principalmente inteiro teor, obrigatório requerimento com aquela burocracia toda, indicando qual é a finalidade. Algumas também, a gente vai chegar nesses pontos específicos, por delegação, por atribuição de serventia, para algumas atribuições, como registro de imóveis, há situações em que a finalidade não é exigida, mas há situações em que a finalidade é exigida e sempre o requerimento. Tá? Então, só para poder repassar e não confundir o pessoal, ponto 1, para certidões de inteiro teor, ou qualquer uma que não seja breve relato, requerimento com aquela burocracia, finalidade, e, se eu atender, as regras que a gente vai passar aqui na frente. Breve relato, não tem obrigação nem do requerimento, mas eu recomendo, não por conta da corregedoria, mas em razão do direito do titular, que pode ingressar com ações. E se vocês botarem no Google, já começaram a existir ações contra delegatários de serventia, e é justamente nesses pontos que se bate nesse ponto, eu recomendo que pelo menos o requerimento seja feito para garantir a rastreabilidade. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio.
Espera aí, compartilhando. Foi. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? O primeiro passo para a gente encontrar uma solução mais objetiva é a gente entender quais são as finalidades que cada tipo de certidão ou cada tipo de ato cartorário atende-se à finalidade. Né? Ou seja, essa certidão as pessoas pedem para isso, essa certidão para isso, essa certidão para isso. Então, se a justificativa da pessoa for algo igual ou semelhante a essa finalidade, já estou cedendo. Então, vocês estão começando a perceber que já melhora bastante. Então, eu vou vendo aqui, para a registro civil, os principais tipos de certidão, para tabelionato de notas. Por que a pessoa pede, um terceiro pede um testamento? Por que eu pediria... Aí, olha só como já vai ficando lógico também. Independente do provimento, vocês vão concordar comigo que se eu chego e falo assim, olha, eu sei que Eric tem firma reconhecida aqui no cartório. Eu quero, estou indicando aqui a justificativa, estou preenchendo o requerimento do jeito que o provimento manda, estou indicando a finalidade, que pode ser razoável, e estou solicitando, por certidão, a firma do Eric para eu poder ver. Vocês vão concordar comigo que, independente de provimento, não há justificativa que faça o delegatário da serventia atender essa solicitação. Porque vocês vão concordar comigo que se eu tenho, como o Eric tem a firma dele reconhecida num tabelionato de notas, vocês vão concordar que se eu sou um impostor, eu tento replicar a assinatura dele de tal forma que quando eu for na serventia, eu assino uma nota promissória de 100 mil reais, boto o nome do Eric, passo a ser credor do Eric em 100 mil, e ainda vou no cartório e reconheço firma. O cartório que não tem nenhum colaborador que é perito em grafotecnia vai reconhecer por semelhança. O cartório que deveria garantir a estabilidade do negócio vai ajudar a convalidar um golpe. Então, olha como é que vai começando a ficar lógico. Ata notarial. Não há justificativa que vá atender a adequação e proporcionalidade de alguém, de um terceiro que for solicitar uma ata notarial. Porque a ata notarial, os delegatários sabem, os tabeliães sabem, ninguém faz ata notarial de fato cotidiano. Geralmente, a ata notarial tem conteúdo bomba, dependendo do caso, até questões relativas à infidelidade, prova de infidelidade, assédio, etc. Cleilton vai pedir, George vai pedir a segunda via da minha certidão, onde eu disse e confirmei lá que eu levei uma galha da minha esposa. Qual finalidade atenderia isso? Então, eu estou trazendo para vocês, já começa a ficar mais lógico para vocês essas questões de... E aí o provimento prevê questões especiais sobre esses assuntos, e a gente vai entrar neles. Mas, conhecendo a razão pela qual cada ato é praticado e cada tipo de certidão é solicitado, se eu conseguir casar a finalidade, se a finalidade estiver começando a casar com o solicitado, já começa a ser possível. Registro de imóveis, principais tipos, certidão mitenária, ônus real, negativo de propriedade, e para fins de campeão. Eu vou entrar, a gente vai falar, podem ficar tranquilos que eu vou falar para cada tipo de atribuição, principalmente as exceções às regras. Tá? Vamos lá. Protesto de títulos, os principais tipos de certidão. Então, basicamente, eu acho que está começando a clarear para vocês aqui o seguinte. Boa, o primeiro ofício de Boa Esperança está me perguntando quando é por órgãos públicos. Já a gente vai falar já nos próximos slides. Então, o que vocês vão começar a entender? Se eu começar a entender a finalidade para cada tipo de certidão, vai ficar mais fácil eu compreender quando justifica eu ceder ou não essa certidão. Alguns exemplos de justificativas. Isso daqui são sugestões que vão ser passadas para vocês, mas vocês, como delegatário de serventia, vão conhecer isso muito melhor do que eu, mas alguns exemplos pelas quais as pessoas pedem certidões das mais variadas possíveis. Para fins legais, para provar a existência de uma pessoa, empresa, ou registrar um imóvel, um contrato de negócio. Para fins imobiliários, para comprovar a propriedade, ou se há alguma restrição sobre ela.
fins educacionais, fins migratórios, fins de comprovação legal, fins pessoais, questões trabalhistas, fiscais, herança e etc. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês? Porque a solução 2, a mais prática possível que a gente encontrou e validou, é essa daqui. É vocês verificarem, olha, aqui na serventia, os atos praticados pelo cartório e as certidões emitidas pelo cartório são essas, essa e essa. Quais vão ser as justificativas que eu vou aceitar? Fazer um checklist, ou seja, utilizar essas justificativas aqui e colocar elas direto no requerimento, de forma objetiva, como se fosse uma caixinha de texto. Estou botando na tela aqui, não sei se vocês conseguem ver. Mas botar numa caixinha de texto, ou seja, vai significar dizer o seguinte: qualquer uma dessas opções que a pessoa marcar, ou talvez até mais de uma, vai ser uma justificativa plausível para eu poder ceder a certidão. Ou seja, como toda boa solução, simples assim. Então, em vez de você deixar por extenso, em aberto, para a pessoa escrever o que der na cabeça dela, e aí o delegatário da serventia tem que se debater para, decifrar o que está escrito, 2, verificar se o que está escrito atende às finalidades, a gente já entende quais são as finalidades de cada tipo de certidão, de cada tipo de ato que é requerido por terceiros, e já coloco no próprio requerimento quais são as possíveis. A única que a gente vai colocar mais aqui vai ser a opção outros. Ou seja, somente quando a pessoa marcar essa opção é que ela vai ter que descrever por que razão ela está pedindo. Vocês vão concordar comigo que isso vai ser a imensíssima minoria. Porque o papel aqui do delegatário vai ser encontrar quais são as principais razões e colocar dentro do próprio requerimento quais são elas. A pessoa vai encontrar uma aqui e vai, beleza, ó, essa daqui, é por isso daqui que eu estou pedindo. Se marcou qualquer uma daquelas que você colocou como razoável, beleza. Lembrando, a razoabilidade é aquela que atende à razão pela qual a certidão existe. Fez isso, show de bola. Depois que a gente encontra a solução, fica muito óbvio, né? Mas e que bom que fica. Mas como toda solução, é isso. Simples, cumpre as finalidades. Quais delas? Identifica o requerente, tudo num documento só. Identificação do requerente, o que ele está solicitando. Como muitos usuários teriam dificuldade para escrever, eu coloco um checklist. Marcou uma delas, cedo. E faço uma declaração de responsabilidade colocando o declarado aqui, o declarante, que os dados indicados são exclusivamente de minha responsabilidade e o uso dessas informações atenderão às finalidades legítimas. Se eu usar indevidamente, cai tudo sobre mim. Totalmente validade legal, tanto pelo provimento quanto pelas próprias leis civis vigentes, e penais, inclusive. Tá? Olha aqui, a pergunta, a gente deve ter dado umas 15 perguntas aqui sobre esse mesmo assunto. E quando for poder público, Ministério Público, Prefeitura, CRC e etc. O provimento está dizendo claramente, que essas regras se amoldam, inclusive, para o poder público. Como é que funciona? O Ministério Público manda... Vou trazer um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás, aí, inclusive eu mandei para então presidente Marisa, agora nós estamos com o Márcio aí, presidente, eu mandei uma nota recomendatória de resposta para a OAB. Vocês vão se recordar que há 1 mês, 2 meses atrás, a OAB me dispara um ofício para geral, para as serventias em geral, falando assim, me informe por certidão todos os atos que fulano de tal praticou na serventia. Vocês já entenderam aqui que, peraí, não. Agora eu não posso simplesmente entregar a informação. Eu preciso de quê?
Me identifica que é você mesmo. Você vai atravessar esse requerimento lá na cara da OAB? Pode, mas há outra alternativa. OAB, olha, a gente está com um provimento 134, eu preciso que você pelo menos faça essa solicitação a seu modo, com assinatura digital de algum representante da OAB, de quem realmente está me solicitando, e eles vão ter, e me dizer qual é a finalidade. Com isso, eu te entrego. E a minha recomendação, muito seriamente, é essa. É a OAB que pediu, vou entregar. O Ministério Público que pediu, vou entregar. Para estar adequado ao provimento, o provimento diz claramente: as mesmas exigências são para o poder público. E é dever, principalmente de órgãos como o Ministério Público, Poder Judiciário ou OAB, estar ciente de um regulamento como esse. O Ministério Público pediu, olha, quero, por certidão, as seguintes informações de fulano de tal. Qual é a resposta? MP, razão do provimento 134, eu preciso que você, lamento, tal, com todas as vênias possíveis e etc., que o pessoal gosta, preciso que você me diga para qual finalidade. Pode ser que o Ministério Público devolva, olha, não posso indicar as razões pela qual estou pedindo, porque, inclusive, o processo está em segredo de justiça, e é uma investigação criminal. Que maravilha! Isso é uma justificativa. Beleza. Toma. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Seja lá quem for, se você pelo menos devolve ou exige que a pessoa informe a justificativa, já atende muito, já exime muito de responsabilidade. Até porque, assim, a gente sabe que muitos entes do poder público deveriam seguir alguns procedimentos específicos para solicitar informações, né? E às vezes eles bypassam isso por causa da burocracia e mandam por e-mail. Ok, mas se for mandar, vai ter que vocês precisam atender isso. Segundo ponto, Cleilton, CRC e outros serviços online também. Cartório online, cartório 24 horas. Cara, já vem a solicitação lá, o que eu faço? O que você faz? Cede com tranquilidade e dorme o seu sono. Mas como assim, Cleilton? Porque o provimento também está dizendo que as pessoas que prestam esse tipo de serviço, lá na ponta, elas precisam fazer esse trabalho. Mas eu entrei no site lá do cartório online, eles não estão fazendo isso ainda, Cleilton. Eu falei que ia ser sem juridiquês, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. A música mais filosófica do mundo. Responsabilidade deles em fazer, se não estiverem fazendo, as consequências vão ser por parte deles. Aí vocês vão atender as solicitações e espera-se que eles, porque na verdade, aqui vocês mudaram de figura. Vocês deixaram de ser controladores para ser operador dos dados. Então, cabe a eles, ou mesmo que na interpretação algumas pessoas divergem sobre isso, ainda que eles vocês se mantenham como controlador, a responsabilidade de quem está prestando esse serviço também é de controlador, e ela, que lá na ponta é quem pode solicitar, deve fazer isso. Tá? Eu espero que tenha ficado claro esse ponto. Poder público e CRC e órgãos online. Outro ponto, suscitação de dúvida, mas vamos lá. Eilton, cara, o que me pediram aqui, estou muito em dúvida aqui, é um trem delicado, o que eu faço? Não sei se eu cedo ou não cedo. Artigo 24, parágrafo 2º do provimento. Ficou na dúvida de uma solicitação que o Poder Público pediu? Vocês têm 24 horas para mandar fazer essa suscitação de dúvida ou entrar em contato com o CNJ para falar, CNJ, o MP me pediu isso daqui. Cedo ou não cedo? De novo, qual é a minha preocupação com vocês? Tirar de vocês o máximo de responsabilidade possível, porque o provimento está trazendo muita responsabilidade para o delegatário. Então, se a gente não for habilidoso e utilizar a própria lei e o provimento para poder minimizar essa responsabilidade, vai realmente ficar muito pesado. Então, existe a possibilidade de, fiquei na dúvida, CNJ,
Olha aqui, ó, a solicitação do MP, do juiz, da prefeitura, de quem quer que seja. Cedo ou não cedo? Tá? Artigo 24, parágrafo 2º. Aquilo que eu falei para vocês, também vai estar aqui dentro da apostila para vocês. Cabe ao CRC ou aos sites que fornecem o serviço adotarem eles previamente as medidas que a gente está tratando aqui. Tá? Vamos lá. Agora, chegando já na parte final do nosso treinamento. Cleilton, resolvi ceder. Ó, ótimo, que beleza. Me deu uma solução boa, objetiva. Não vamos ficar agora se matando para poder saber se atende proporcionalidade, adequação. Lá. Marcou um xizinho aqui, toma. Beleza? Beleza. Beleza, vai estar seguro. Desde que, de novo, tem que ter muita habilidade para colocar ali as finalidades do checklist, tá? Ó, meu cartório aqui é tabelionato de notas, as certidões que solicitam são essas, então eu entendo que se solicitar por isso, por isso, beleza, tranquilo. Criou um critério objetivo e vai chegar para vocês aí o modelo que a gente recomenda com as principais finalidades que atendem, e aí com vocês com liberdade de acrescentar mais itens, retirar alguns, aqueles que não forem adequados à sua serventia, etc. Tá? Cedi. Vamos lá, vamos ceder. Entrego tudo. Espera aí, calma lá, porque o provimento, para melhorar a vida de vocês aí, não deixar tão fácil, mesmo a gente encontrando agora uma solução mais objetiva, o provimento está dizendo o seguinte, olha, mesmo quando ceder, vão ter situações que algumas informações vocês vão ter que tirar da certidão, mesmo que conte nelas, vocês vão ter que tirar. Ó, tá complicado. Quais são elas? Vamos lá, vamos passar nelas aqui. Quando for ceder, decidiu ceder, e agora a gente tem critérios mais objetivos para poder fazer isso, então é provável que vocês continuem emitindo no mesmo volume que vocês emitiam. É o que a gente espera, inclusive para não diminuir o faturamento aí da serventia. Mas, vamos lá. Passo a passo para a gente não errar quando for entregar a certidão. Primeiro, nas certidões, façam conter somente o conteúdo obrigatório, nada mais. O que é o conteúdo obrigatório? Vocês sabem que em muitos atos existem provimentos específicos ou leis específicas que regulamentam esse ato. Então é bom dar uma repassada neles, pegar aqui, ó, cada tipo de certidão no cartório. Essa tem legislação específica ou provimento específico que regulamenta o conteúdo? Tem, deixa eu dar uma olhada. Só constar ali o que o regulamento ou a lei definir. Não tem regra geral, já entregar o que já continha já na própria certidão. Segundo, isso é para poder atender a um princípio da LGPD, que também é do provimento, que é a minimização de tratamento. Ou seja, só tratar os dados estritamente necessários para a prática do meu ato. Segundo, a gente vai precisar compatibilizar isso ainda com provimento. O que é isso, Cleilton? Tem provimento, isso está acontecendo muito com cartório de registro de imóveis, e protesto também. Tem um provimento lá, dizendo o que precisa conter numa certidão de protesto. Então, eu vou ler lá, Cleilton, o doutor Cleilton falou para eu poder verificar, deixa eu ver se minha certidão está toda certinha aqui. Não, está lá. O nome, o título da dívida, tem aqui e-mail, telefone, etc. Opa! O que está acontecendo? O provimento está dizendo, ainda que a lei X diga que tem que conter isso, isso, isso e isso, eu agora estou te dizendo que você tem que tirar isso e isso. Geralmente é e-mail, telefone e endereço, a regra está sendo. Retirar e-mail, telefone e endereço. Para protesto, tá? Tá? Porque a gente já vai ficar doido aqui. Mas o que eu faço com certidão de ônus de imóvel? Vou tirar o endereço do imóvel? Não. Eu estou colocando alguns exemplos de um passo a passo que vocês precisam fazer. O que é? Verifica qual é o ato, qual é a lei, qual é o provimento que regulamenta cada ato. E só faça constar ali isso. Segundo,
Tem alguma vedação no provimento que está dizendo que mesmo que conste isso, eu preciso tirar isso? Tem, tiro. Não tem? Beleza. Terceiro, eu preciso entender isso aqui, ó. Isso aqui é para geral, peraí. Isso aqui é para geral, ó. Dado sensível, restrito e sigiloso. Se na certidão tiver dado sensível, restrito ou sigiloso, eu preciso anonimizar, eu preciso tirar. Tá? Deixa eu ver aqui o que Sede São Domingos está me perguntando aqui. Ó. Não entendi. Os pedidos no balcão, quando pela CRC, quando somos serventia que solicita, precisamos arquivar o requerimento também? Não, não. De novo, poder público, CRC, cartório online, não há obrigatoriedade da rastreabilidade. Se você, como procedimento para pessoa física, ele vai acabar servindo para todo mundo, eu não vejo trabalho nenhum em manter o mesmo procedimento para garantir a rastreabilidade de tudo. Mas, não é uma obrigatoriedade. Olha aqui, vamos falar deles aqui. Ó. Pode, Maria Nazaré, quem pode o mais, pode o menos. Então, se você pode, se a lei está autorizando você, se o provimento está autorizando você, a Maria Nazaré está perguntando aqui, ó, eu posso exigir que ele me mande por e-mail com firma reconhecida e também depois exigir aqui que ele me entregue a original? Pode, quem pode mais, pode o menos. Né? Então, se a lei está me autorizando eu receber só digitalizado, significa que se eu pedir o digitalizado mais original, tranquilo. Mas pode ter gente que pode ficar meio aborrecido. Vamos lá, algumas regras gerais. Depois a gente vai entrar ponto a ponto, mas algumas regras gerais para vocês entenderem. Quando a certidão tiver dado sensível, sigiloso, restrito, em alguns casos, e-mail e telefone, a recomendação é ocultar. Vamos ter que ver com o sistema, vamos ter que ver de alguma forma para ocultar essas informações ou simplesmente retirá-las da certidão, não fazê-las constar. O que é dado sensível? Dado sensível é qualquer dado que tenha essas informações aqui, especialmente essas. Questões relativas à origem racial ou étnica, indígena, né, ou qualquer dado referente à vida, saúde ou vida sexual. Transgênero, algum das letras do LGBTQIA+, a pessoa se declarar de alguma forma assim. A recomendação, tirar, tá? Do próprio provimento. E dados restritos e sigilosos. Se contiver alguns desses dados que estão nos artigos 45, eu vou passar direitinho com vocês no slide aqui, 45 e 95 da Lei de Registros Públicos. Acho que muitos de vocês já fazem isso, inclusive. No artigo 6º, parágrafo, e os seus parágrafos da 8560, ou artigo 5º do provimento 73, se tiver algum desses dados, tirar. Ó, então a gente falou lá para vocês o que é sensível. Racial, étnica, convicção política, convicção religiosa, filiação a partido ou sindicato, dados relativos à saúde e dados relativos à vida sexual. Tirar. Dados restritos. Artigo 45. A certidão relativa, principalmente para registro civil, relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio, deve ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação. Ou seja, os cartórios já faziam isso, o provimento está vindo só recomendar e reforçar para vocês entenderem que realmente a recomendação é, se tiver algum desses dados, a pessoa fez o requerimento bonitinho, atendeu as finalidades, se tiver esses dados, auto lá, retiro. Tá? Sigiloso, alteração de nome concedida em razão de fundada coação ou ameaça, por uma questão muito lógica, né, decorrente de colaboração ou apuração de crime, etc. São coisas que os cartórios, na sua grandíssima maioria, já fazem, mas é importante reforçar. Tá? Alguns pontos aqui específicos para tabelionato de notas. Olha a minha câmera aqui aquecendo, vamos botar ela de novo. Vamos lá, pessoal, podem ficar tranquilo que eu vou depois passar aqui, pergunta por pergunta, que vocês fizeram aqui na caixa, e é importante depois o pessoal continuar também, porque muitas dessas perguntas pode ajudar a todos os outros.
Vamos lá. Tabelionato de notas, também algumas questões óbvias, mas o óbvio ele precisa ser dito, né? Ficha de firma, a gente já deu inclusive o exemplo lá. Terceiro solicitor, não existe justificativa no planeta para poder entregar, porque senão eu posso convalidar algum tipo de golpe. Então, ou só com mandatários com poderes especiais e ainda assim com coração tremendo, ou decisão judicial. O juiz mandou, toma. Quando o documento tiver, quando eu precisar colocar no documento dados de menores de 12 anos, o provimento está me dizendo o seguinte, olha, você precisa de um termo de consentimento do pai, mãe ou representante legal. O que, que é isso? Ó, olha aqui, ô Fernando, estou vindo aqui no cartório com a minha filha de 10 anos, ela está sendo assediada na internet. Quero fazer uma ata notarial aqui desse assédio para comprovar o crime aqui e tal. Perfeitamente, doutor Cleuto. Como é o nome da sua filha? Fulano de tal. Qual é a idade dela? 11 anos de idade. Cleuto, então peraí, ó. O que, que eu faço? Ou no próprio ato, eu declaro isso, ou num documento à parte, eu faço uma declaração. Cartório de Registro Civil de Linhares, tabelionato de Linhares, pede por esse termo a autorização para fazer constar na ata notarial solicitada pelo pai os dados da sua filha menor, ou no próprio documento, na própria ata, ao final, um textozinho padrão. Do próprio pai assinando, declaro que, como representante legal, autorizei a coleta dos dados da minha filha, do meu filho, menor de 12 anos, para tal finalidade. Beleza? Testamento. O provimento acabou com a modalidade de testamento público, tá? Acabou. Tá aqui a Magali. Isso daqui é uma pergunta muito comum. Ata notarial de áudio, onde o requerimento diz ser fulano, onde o requerente diz ser fulano. Podemos colocar um nome de terceiro? Pode. Muita gente ficou com medo em razão desse provimento aqui, dizendo ainda assim, eu estou com medo de colocar agora o print de tela, estou com medo de colocar o áudio. Eu vi que tem uma decisão do STJ dizendo que eu não posso compartilhar o print de tela. Gente, olha só, a gente precisa entender quais são as finalidades da decisão. Essa decisão é para que eu, que estava conversando aqui com a Stephanie, eu tenha a tranquilidade da Stephanie não ficar divulgando a minha conversa para ninguém, às vezes até para me ridicularizar. Mas, se a Stephanie quiser utilizar essa informação, eu ofendi ela, e ela quiser utilizar isso, fazer prova disso, as serventias são obrigadas, não é se podem não, são obrigadas a lavrar certidão do que é requerido. Tá? Então, a gente não pode misturar aí os conceitos, não. Testamento acabou com o conceito de testamento público, porque o provimento está dizendo o seguinte, só entrega para o testador, que é o titular dos dados. Se o testamento for público, Cleilton quer ver o testamento lá da oficial do cartório de Baixo Guandu. Pode mais não, doutor. Não, mas olha só, é para essa finalidade. Decisão judicial, então você se vira para lá, não entrega. Mas é público, não entrega. Só entrega depois do falecimento do testador. Testador faleceu, toma, de novo, vocês vão perceber que tem vários pontos que tanto o provimento quanto a própria Lei Geral de Proteção de Dados já dizia isso. A lei está preocupada com dado de pessoa física viva. Dado de pessoa morta, o que significa dizer? Eu vou botar um exemplo absurdo aqui para vocês. Vou pedir, por certidão, uma ata notarial de João, que João fez prova de infidelidade com Maria. Maria estava fazendo prova de infidelidade lá de João. Essa ata notarial foi registrada em 1925, ambos estão mortos. Cedo. Decisão sua, mas você não vai ter nenhuma responsabilidade ou implicação legal por ceder. Agora, o que precisa ficar atento? Tem lá os dados de João e Maria, né? João está morto, Maria está viva? Parou. Tá? Então, o testamento acabou. Ato notarial. Isso aqui vai para todo mundo, mas principalmente para tabelionato de notas.
Vocês estão vendo a burocracia, e eu todo treinamento eu falo isso. Eu estou passando para vocês o que o provimento exige. Vocês vão me perguntar se eu concordo com o provimento? Em algumas coisas, não. Algumas questões burocráticas, não. Mas é o que ele exige, é o que a gente precisa cumprir. Vocês estão vendo a burocracia que está sendo para a gente poder fazer a cessão de uma informação que é tecnicamente pública. Está em cartório, né? Vocês imaginam o cuidado que a gente precisa ter com aquilo que ainda não virou um ato público, que são o quê? As minutas. Enquanto minuto, o documento é pior, ele é particular ainda, mesmo estando no cartório, vocês vão concordar comigo. Né? O que significa dizer que o que acontece às vezes? Eu vou lá para o cartório aqui lá de Domingos Martins e falo, ó, sou advogado aqui de fulano, vocês estão fazendo uma minuta para ele aí, manda para mim para eu poder dar uma olhadinha antes. Qual é a recomendação agora que parece estar muito óbvio? Doutor, faz o seguinte, eu vou mandar lá direto para o seu cliente, porque ele é o titular dos dados, eu vou mandar direto para ele e você solicita para ele. Tá? Salvo, obviamente, procuração. Tá? E procuração, de novo, com poderes específicos para o ato. Então, o cuidado que vocês precisam ter ainda é esse. Vocês vão perceber, eu até dei exemplos para vocês sobre esse assunto, que já houveram casos, um caso, na verdade, casos não está no plural. Vou trazer esse exemplo para vocês entenderem. Vazamento de dados, de novo, não é um hacker que entra no computador, pegou e divulgou para geral. Isso pode acontecer, pode, mas com incidências muito pequenas. Geralmente, o que é vazamento de dados? É alguém que não precisava ter acesso à informação e teve. É alguém que, sem uma finalidade adequada, teve acesso a essa informação. Sem uma necessidade adequada, teve acesso a essa informação. Então, como a gente não consegue ler o coração das pessoas e etc., não sei se a parte do outro lado é o advogado mesmo da parte, quem está em registro de imóveis e tabelionato de notas também sabe que consultores, vendedores, corretores de imóveis ficam ligando para poder pegar a minuta porque foi bypassado por outro corretor, quero saber por quanto fulano está vendendo ou comprando, se foi realmente lá, está vendendo por tanto, ele está vendendo a mais com fulano, enfim. Caso real. E aí alguns cuidados, inclusive, para só fazer um parênteses aqui com vocês nesse ponto da certidão, no caso de documentos que ainda não viraram atos públicos. Um caso, um advogado representar na OAB por conta da LGPD. Quem já acessou meus cursos já vai saber do exemplo que eu vou dar aqui, porque é um caso real. O que acontece? Imagina aí, né? Fabiana vem aqui no meu escritório para tratar de um assunto dela. Cleilton, meu voo atrasou. Estava indo para a Europa e meu voo atrasou. Estou te procurando aqui para você entrar com ação. Ô, Fabiana, que maravilha, obrigado. E aí, em cima da minha mesa, está o divórcio de uma amiga dela. Aí ela, rapaz, fulana está divorciando? Como é que não falou nada com ninguém? Ainda, ó a mentira que é rede social, postando um monte de fotinha lá com o cara, Fernando Noronha, likes. Rede social é mentira. Ela sai aqui do escritório e encontra, ou liga para mim e fala, fulana, você está divorciando, que pena. Eu tô, Fabiana, mas eu não queria que ninguém soubesse, estou fazendo até extrajudicial, porque dá mais privacidade. Você ficou sabendo como? Fui lá em Dr. Cleilton, vi lá o processo, inclusive vi que vai ficar bem para você ainda, hein? Vai ficar alguns bons imóveis aí para você. O que a amiga de Fabiana faz? Me representa na OAB. Como é que o advogado não teve cuidado com o meu processo lá de dar vazamento de dados? É isso. Como é que isso pode acontecer no cartório? Está aí o colaborador, o tabelião, o delegatário, fazendo um ato que ainda não se tornou público, vai fazer atendimento ao público. Chega lá, um monte de minuta. Às vezes, dependendo do caso, até de uma ata notarial, em cima da minha mesa. O usuário de serviço é de toda a natureza, inclusive curioso, né? Tem gente que tem a ousadia de ainda dar uma folhadinha. Problema, qual é a recomendação?
Olha o que é procedimento de segurança, gente. Eu falo isso sempre. Procedimento de segurança não precisa, muitas vezes, botar um sistema mega power, porque todos eles, isso você já tem. Às vezes, fazer isso aqui com papel, ó, vira procedimento de segurança. Ter um cesto ou um gavetão. Vou fazer atendimento ao público, tiro tudo, ponho no meu gavetão, voltei, botei aqui. Tá? Então, fiz esse parênteses desse tamanho nesse ponto, porque, de novo, se a gente está falando de tudo isso para documentos públicos, a preocupação especial é para aqueles que ainda não se tornaram documentos públicos, tá? Vamos lá. Estamos acabando, pessoal. Vamos lá. Eu agradeço aqui a permanência da grandíssima maioria de vocês. 64 pessoas ainda ativas. Vamos lá. Registro Civil, de novo, a lei está protegendo dados de pessoa viva, não está preocupado com dados de pessoa morta, salvo dado sensível. Então, se na certidão que a pessoa estiver requerendo, tiver algum daqueles dados sensíveis lá que a gente falou, e a apostila vai estar com vocês, só para os parentes em linha reta. Então, eu, filho, vou pedir lá uma certidão de qualquer informação do meu pai que está morto, cede. João, que não tem nada a ver com José, cede. Tem dado sensível, não cede. Edital de proclamas, registro civil. Registro civil, se Fernando ou o pessoal do cartório linear estiver aqui, acabou. Para mim, o provimento acabou com a finalidade do edital de proclamas. Para que serve o edital de proclamas? Para eu poder apresentar oposições, né, a alguém que talvez, inclusive, já possa ter sido casado ou seja casado. Olha o que o provimento está falando. O edital de proclamas vai conter somente o nome João da Silva, Estado Civil, solteiro, afiliação, filho de José da Silva, e a cidade de circunscrição dos noivos. Residente em Linhares. João da Silva, filho de José da Silva, residente em Linhares. Aqui na cidade eu consigo falar umas 500 pessoas com essa qualificação. Não boto mais profissão, agricultor, advogado, engenheiro, não boto mais, e não boto mais o endereço. Para mim, o edital de proclamas acabou a finalidade. Eu só boto o endereço se os nubentes estiverem em cidades diferentes. Tá? Certidão de óbito é o que eu falei para vocês, o problema é dado de pessoa viva. Então, certidão de óbito dispensa até o requerimento, porque o morto não vai pedir a rastreabilidade dele aí. Quem foi que pediu minha certidão de óbito aí? Então, por uma situação óbvia, qualquer um que solicitar. Atos preparatórios também, os cuidados que a gente precisa ter. E a busca em índices autorizado independente de requerimento. Tá? Registro de imóveis. Vamos lá, então, agora para registro de imóveis. Pessoal de registro de imóveis, 3 regras básicas para vocês aí, para facilitar a vida de vocês, para vocês não terem que ficar decorando artigo por artigo. 1, via de regra, requerimento simples, sem precisar se preocupar com a finalidade, mas o requerimento vai precisar garantir a rastreabilidade. Tá? Então, fazer constar o rastreio de todo mundo que estava solicitando informações. Então, via de regra, pedido de averbação, matrícula, transcrição e inscrição dependem de requerimento, mas não depende da finalidade. O que vai depender de finalidade? Requerimento com aquela burocracia, mais a finalidade, marcando uma daquelas caixinhas de texto lá que vocês vão fazer. Pedido de certidão de busca de informação apresentado em bloco. Tá? Aí o requerimento é finalidade e, com a análise do tabelião, que agora ficou muito mais fácil, entregar ou negar. Tá? E os atos anteriores da filiação da cadeia do imóvel. Então, quando houver esse tipo de solicitação, então, basicamente, certidão de ônus, averbação, matrícula, transcrição, requerimento para tudo. 1. 2. Requerimento, mas sem finalidade, averbação, matrícula, transcrição e inscrição. Requerimento mais finalidade, praticamente todo o resto. Protesto aqui também, 3 regras básicas aqui para vocês também, que se cumprir elas, vocês vão estar muito seguros. Já vão ter feito lá o requerimento já com checklist, dizendo quando ceder ou quando negar. Ceder para protesto, especialmente,
eu vou recomendar que vocês decorem o artigo 17 e parágrafo único do provimento 87, porque é o provimento que regulamenta lá as questões relativas a protesto. E aí, lá vocês vão ver que o provimento 87 fala, ó, tem que constar nome, telefone, tal, e telefone, e-mail e endereço. Aí o provimento 134 está dizendo aqui, ó, mesmo que o provimento lá diga que a certidão de protesto tem que conter isso, isso e isso, tira, tá? Tira telefone, e-mail e endereço. Qual foi a razão pela qual o CNJ resolveu isso? A intenção, segundo a justificativa desse artigo, foi para evitar golpes. Eu podia acontecer de eu pegar uma certidão do devedor, fulano, seu nome é fulano de tal, aqui quem está falando é do cartório de protesto aqui de Linhares, aqui de Vitória. Está com o título protestado aqui no valor de X, e a gente está com a campanha aqui de Serasa, limpa nome, tira protesto, etc., que de 1.000, se você pagar 600, eu tiro o seu nome. Um golpista falando isso. Eu estou lá com um monte de informação da pessoa. A pessoa está dizendo que é do cartório. Eu reconheço que eu tenho um débito lá com fulano de tal. O débito é esse mesmo. Ele está dizendo meu CPF, meu RG, meu telefone. Eu estou falando com o cartório. Então, uma das razões foi essa pela qual eles pediram para tirar. Eliminar ou devolver. Também lá no provimento está dizendo, olha, para você poder fazer o ato que gera o protesto, você precisa coletar do credor ou do devedor as seguintes informações. É isso, isso, isso e isso. E os documentos tais. Se a pessoa te entregar algum documento a mais, o provimento está dizendo claramente, não é uma interpretação não, o provimento diz claramente, devolve. Cleilton me mandou por e-mail, exclui. Cleilton entregou para um colaborador aqui que não viu o seu treinamento, elimina. É exatamente isso que o provimento está dizendo. Recebeu o documento além daquilo que o provimento autoriza, exclui, devolve ou elimina. Tá? E pediu certidão, Cleilton quer a certidão de protesto do devedor tal. Certidão de protesto. Não, mas eu quero também com os documentos que ele juntou. Não é necessário, e se for entregar, se nessa certidão tiver CNH e comprovando de endereço, nem pensar. Vocês vão concordar comigo por uma razão muito óbvia. Se eu tenho aqui a CNH de Felipe, tem aí, a CNH de Felipe Botelho, CPF tal, RG tal, e o comprovante de endereço dele, eu venho aqui no meu celular, baixo o aplicativo do Nubank e pego agora um cartão de crédito de 2.000 conto. E torro, e boto ele no SPC. Eu pego uma internet para mim aqui. Também por isso, também outro parênteses que eu vou fazer aqui, porque eu me preocupo demais mesmo com vocês nessas questões de LGPD. Quem não está adequado, principalmente, é quem já está e não se atentou para esse ponto. Um dos pontos de orientações que eu passo muito para o pessoal que precisa se adequar à LGPD. Vocês sabem que muitas vezes o colaborador da serventia ele é tão ou mais conhecido do que o tabelião, do que o notário, o oficial ou registrador. O que significa isso? Significa que muitas vezes o usuário do serviço do cartório manda direto para o WhatsApp pessoal dele os documentos. Fulano, faz para... Os documentos que você precisa são esses, né? Toma aqui, ó, minha CNH, meu comprovante de endereço, para poder fazer determinado ato. Qual é a recomendação que eu estou dando para todo mundo? Centraliza isso no WhatsApp institucional do cartório. Por várias razões. Primeiro, isso é tranquilidade para o colaborador da serventia. Então, você que é colaborador que está me assistindo aqui, a minha recomendação é, principalmente, se você assinou o termo de sigilo e confidencialidade que a LGPD exige, que o provimento exige. O provimento está exigindo. Cada colaborador precisa assinar um termozinho lá de sigilo e confidencialidade, de responsabilidade, dizendo, olha, as informações das quais eu tenho acesso, e são muitas, vão ser só para praticar o ato cartorário aqui, para poder desempenhar minhas funções. O que significa dizer o seguinte, manda um WhatsApp para Mário Augusto, que é colaborador do cartório tal, no WhatsApp pessoal dele. E no outro dia, eu dou conta que alguém pegou um cartão da Nubank meu, vazou um dado, quem é meu primeiro suspeito? Você, Mário. Você vai ter que, pelo menos,
gastar com advogado para provar a inocência. Segundo ponto, para a serventia é maravilhoso, porque as informações passam a ser centralizadas e o fluxo das informações ficam muito mais fluidos, porque às vezes eu mando a CNH para Mário, comprovar o endereço para Stephanie, não sei o que para fulano, aí depois para você fazer o ato você tem que ficar saindo catando os documentos. Problema. Ou a pessoa ficou com esse trem lá mais de 30 dias, fulano, me manda de novo o documento. Para o colaborador, então, a recomendação é, assinou o termo de confidencialidade, mandei lá para Mário lá a minha CNH e comprovando o endereço, o que Mário me responde? Ô, Cleilton, ainda mais você, doutor, que está fazendo LGPD aí, em razão do provimento, eu não posso mais receber aqui no meu WhatsApp pessoal esses documentos. Eu vou recomendar que você mande para esse número aqui. E para a sua segurança, eu já estou dizendo que eu, inclusive, já apaguei os documentos que você me mandou, tá bom? Ó, tranquilidade para Mário, excelente para o cartório. Vamos lá, vamos avançar aqui, deixa eu voltar a compartilhar que estamos acabando. Compartilhando. Boa. Regra geral, orientações para não errar, vocês vão receber essa apostila aqui com um resumo de tudo que a gente falou. Terceiro solicitor, requerimento atravessou. É breve relato, garante a rastreabilidade, não só por conta do provimento por causa da corregedoria, não. Garante para você evitar para ações da LGPD. De novo, eu estou dizendo, provimento não exige requerimento para certidões do tipo breve relato. Mas eu recomendo que você faça, porque não é da corregedoria só que você tem que se preocupar, são também em razão das ações. Garantir rastreabilidade, evitar principalmente aí protesto, telefone, e-mail e etc. Quando for inteiro teor, e as certidões específicas, firma reconhecida, assinatura com padrão ICP, balcão, dispensa tudo isso. Tá? Por fim, é o que eu estou dizendo para vocês aqui, não se preocupem só com a corregedoria, se preocupem também com o fato real dessa ser uma das leis que mais tem gerado ações malucas no Brasil. Malucas no Brasil. Eu digo que tem duas coisas que são infinitas e uma eu não tenho certeza, né, que é uma eu não tenho certeza, que é o tamanho do universo. Agora, em relação à criatividade de advogado para inventar a ação, essa é infinita. Então, fiquem atentos com isso, tá? Outra regra geral, conteúdo, só colocar o que os provimentos determinarem, nada mais. Atos preparatórios, ainda mais cuidado em relação a eles, tá? Antes de começar a abrir para as perguntas, só algumas recomendações finais. Se alguém ainda não fez ou estiver em fase de implementação e precisar de algum auxílio, meu e-mail, contato@mendesadvocacia.net. De qualquer forma, vocês vão receber o meu e-mail dando para vocês o acesso à gravação desse curso e algumas orientações. Tá? Quem quiser fazer um orçamento sem compromisso, no e-mail eu vou encaminhar para vocês um link que leva vocês para um formulário, que vocês preenchendo eles, eu consigo passar para vocês uma proposta justa e calibrada. Muitos dos que estão aqui sabem que a minha proposta é uma das menores de qualquer orçamento que vocês receberem. Não é porque o nosso trabalho é ruim, não. Pelo contrário. De novo, eu vou falar isso sem modéstia nenhuma. Com toda certeza, o nosso escritório é o escritório que mais fez implementações de LGPD no Brasil, com 100% do trabalho validado por todas as corregedorias. Por que a gente coloca o menor valor? Justamente por ter feito muitos, a gente conseguiu criar procedimentos. Segundo, porque a gente é muito honesto, sendo muito honesto para vocês. A maioria das coisas que o provimento exige, a maioria, salvo essas questões aqui de requerimento, vocês já fazem. É porque vocês passaram lá pelo provimento de 2018, que exigia a segurança da informação. Valeu, Fabi, valeu, Fabiana, obrigado mesmo, eu que agradeço essa oportunidade, para mim é uma maravilha aqui, obrigado aqui pelas felicitações que vocês estão me dando aqui. Então, você já cumpre a maioria. O que é o nosso trabalho? O que é o trabalho do provimento? Na maior parte das vezes é dar evidência para o que vocês já fazem e, obviamente, fazer alguns ajustes em procedimentos e rotinas que são necessários e
principalmente essa questão aqui do treinamento em relação às certidões, porque agora está mais que claro aqui para vocês o que precisa ser feito. Tá? Quem já fez, principalmente aquelas pessoas que fizeram sozinhas, os próprios cartórios que fizeram sozinhos as implementações, eu também vou mandar um link para vocês, se vocês quiserem passar por uma auditoria preparatória pré-correições, para saber se está tudo certo, vocês preenchendo lá o formulário, a gente consegue dar para vocês uma opinião clara, se está tudo ok, se precisa de mais alguma coisa. Tá? Também nesse mesmo e-mail. Por último, antes de abrir agora para perguntas, treinamento embalde. Também o nosso curso gravado é um dos cursos mais acessados no Brasil. Mais de 600 oficiais e registradores no Brasil utilizam um dos cursos que a gente fez só sobre o provimento 134, passo a passo, detalhe por detalhe. Mesmo para você que já fez a implementação, se vocês quiserem, vale a pena adquirir para vocês ou fazerem reciclagem, ou para quem não fez a implementação, o curso é tão didático que vocês não precisam nem me contratar. Com o curso e seguir o passo a passo, muitas pessoas falaram, Cleiton, olha, fiz passo a passo, ficou perfeito, está tudo ok. Ou, para melhor, para utilizar com novos colaboradores. Ou seja, novos colaboradores que entrarem na serventia já acessam o curso e ficam completamente atualizados. Eu vou mandar um e-mail para vocês, depois aqui, por agradecimento que o Noreg tem feito por mim, eu vou mandar 50% de desconto depois do cupom e as instruções como vocês vão fazer. Tá? Vamos lá, vamos começar a olhar as perguntas aqui para vocês. As avisos gerais finais, o curso vai ficar gravado e disponibilizado por e-mail de cada um de vocês. Tá? Então, a Elaine fez um trabalho, o Sinoreg, como sempre, muito organizado, me encaminhou em detalhes nome, telefone, e-mail, qual serventia vocês pertencem, para poder encaminhar esse curso gravado depois, com as instruções. O modelo do requerimento também vai ser disponibilizado junto para vocês, o modelo de orientação. Os certificados, a gente alinhou que o Sinoreg vai encaminhar para vocês, e eu vou pedir para vocês autorizações, como eu estou com o e-mail de vocês, para sempre que surgir alguma atualização, alguma coisa referente tanto ao provimento, quanto em relação a novos provimentos, que forem de questões jurídicas, eu mandar para vocês algumas orientações gratuitas de atualização. Tá bom? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Deixa eu acessar aqui, vamos lá as perguntas aqui, vou chegar para as principais aqui. Deixa eu ver. Primeiro, eu agradeço muito aqui a todo mundo que parabenizou. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado. Para mim é um privilégio. Eu hoje, há mais de um ano, a gente tem feito LGPD só para cartórios, e é um público que eu adoro mesmo atender, porque quando a gente vai fazer LGPD para cartório, como eu disse, a maioria de vocês já, pela própria atividade, já tem megas noções de segurança, organização, né, compliance. É diferente da gente fazer uma clínica médica, que o médico não sabe, precisa da ajuda da secretária para ligar o computador e está no prontuário de papel. Então, esse sim a gente bota 80 mil, 100 mil de honorários, porque vai dar um trabalho do cão. Vocês, é um público muito diferenciado, então eu gosto. Deixa eu ir lá. Deixa eu começar aqui com o Pedro. Pedro, obrigado aqui. Como considerar o princípio da necessidade frente ao provimento 61, onde elenca requisitos obrigatórios para completa qualificação das partes nos pedidos feitos de serviços judiciais, tais como nome completo, nacionalidade, estado civil. Pedro, a sua pergunta já deu a própria resposta. Ou seja, primeiro entender para qual é a finalidade do ato que vocês vão praticar. Se a justificativa da pessoa pela qual ela está fazendo, ela está solicitando essa informação, atender a razão pela qual aquele ato existe, atendeu a finalidade. Segundo, e os documentos, né? Quais documentos tem que conter? Os que o provimento regulamentar. Tá? Não existe provimento que regulamenta isso. Não tem vedação de colocar dados pessoais, desde que você não coloque dados sensíveis. Aí, para dados sensíveis, é importante fazer uma apuração melhor, a não ser que eles sejam indispensáveis. O que eu quero dizer para vocês? Deixa eu abrir aqui de novo a câmera. Esse ponto aqui é importante. Porque essa pergunta do Pedro aqui, com a resposta que eu vou dar para vocês, responde a um monte de coisa. Não quero que vocês fiquem assim. Ai, meu Deus do céu. Será que CPF eu posso colocar aqui?
Será que tem a necessidade de botar CPF? Será que tem a necessidade de... Não é isso, não. A recomendação é verificar quais são os documentos exigidos para a prática daquele ato. Não tem nada que regulamente ou é omisso. Coloca o que você achar necessário, porque a lei, de novo, a lei não é para proibir o tratamento de dados. A lei é para você informar para o titular, para o usuário do serviço, como que você trata os dados dele. Pega a política de dados do Facebook. O Facebook coleta a nossa alma em troca de um like. E você fala, tá bom, toma, mas me dá meu like. Né? Está proibido o Facebook coletar minha geolocalização, ou seja, o Facebook sabe onde eu estive nos últimos 5 anos, da hora que eu acordei, eu fui dormir. O Facebook sabe as minhas conversas, porque eu dou autorização para o meu microfone. O Facebook, Jesus amado, vê cada foto e vídeo que eu tenho no meu celular, porque eu dou a autorização para a galeria. Olha quanto dado sensível. Está proibido? Não. O Facebook está dizendo, ó, eu coleto isso e vou usar sim. Você está de acordo? Por isso é tão importante e indispensável. Seu cartório não fez nada de LGPD. Um documento, pelo amor de Jesus Cristo, façam. Política de proteção de dados. Porque a política vai ser um salvaguarda para vocês. Ah, botou esse monte de informação. Botei na política, eu digo que eu posso e faço isso para atender tal finalidade. E ponto. Tá? Vamos lá. Se uma pessoa liga para o cartório, informa o CPF ou CNPJ da pessoa física ou jurídica, pedindo o valor das custas de cancelamento de processo ou o valor do título, podemos passar as informações ou só por meio de requerimento. Então, uma pessoa, Cleilton está ligando aí para o cartório. Ó, Cleilton Mendes, CPF 12345678910. Qual é o valor de custo do cancelamento do meu protesto? Posso passar? Pode. Pode sim. Tá? Porque não tem dado sensível nessa informação, você não está entregando ela também de forma formal, né? Não é uma certidão de inteiro teor, que é o que depende de finalidade, etc. Então, beleza. Magali, requerimento inteiro teor feito por procuração particular, maioria dos advogados. É necessário reconhecer firma por semelhança ou autenticidade? Ou só por instrumento público com finalidade específica? A maioria para os fins de cidadania. Magali, advogado é trem, é bicho do cão, né? Ô Jesus, ô raça. Magali, procuração, reconhecimento de firma. Tá? Ou por semelhança ou por autenticidade, com poderes específicos. Tá? E se for particular, nada impede que esse cidadão coloque poder específico para requerer a certidão tal de fulano de tal. Como fica a leitura do livro de casamento? Geralmente se fala profissão, estado civil, local e etc. Não tem essa previsão no provimento, tem em relação ao edital de proclamas. Discordo muito do edital de proclamas, do provimento nesse sentido, porque, como eu disse, para mim acabou com a finalidade do edital. Ligação para o cartório perguntando, fulano é registrado aí, pode fornecer? Pode, porque isso se assemelharia a uma questão de breve relato, né? Então, você não está fornecendo dados sensíveis, restritos, sigilosos ou de inteiro teor com muito detalhamento. Se uma pessoa liga para o cartório querendo saber o proprietário, somente o nome, só poderá fornecer por meio de certidão? Guilherme, não tem vedação não, mas a minha recomendação, põe o cartório para faturar, cara. Uma das principais fontes de rentabilidade do cartório é a certidão. Filho, solicita, tem, né, mas solicita aqui por certidão que fica melhor para você, você vai receber formal e etc, documentado, porque se eu disser que tem, e aí não tiver, eu não tenho responsabilidade nenhuma com a informação que eu estou te dando também, enfim. Ato notarial de áudio, a gente já falou isso aqui com a Magali, 678, parágrafo 2º, inciso B, do CN, confirmação de procuração por telefone, como atender a LGPD. Bom, aí eu preciso pegar esse artigo específico aqui, porque minha memória é excelente, mas questões específicas eu vou te mandar por e-mail, tá, Magali? Com relação à rastreabilidade, os dados dos solicitantes solicitados podem ser arquivados de forma digital ou somente física? Daniel, de qualquer forma, se for digital, melhor ainda, né, meu caro? Porque aí fica mais fácil para você acessar. Excelente pergunta. Gabriela, pesquisa de bens, é utilizado os mesmos procedimentos? Sim e não, principalmente porque pesquisa de bem vai mais a informação do dado do imóvel, né? Não está indo do dado da pessoa, mas também como seria equiparado a breve relato, tranquilo. Não entendi, os pedidos no balcão, quando pela CRC, quando somos a serventia que solicita,
Precisamos arquivar o requerimento também? Não ficou muito claro, mas eu vou, então, depois mandar um e-mail para você para poder entender melhor. O que o doutor entende como dados sensíveis e restritos? Já mandamos aí, Magali, vai também na apostila em detalhes, com os artigos de lei. Caio Moraes, existe um modelo de requerimento? Tem, vai para vocês aí com a sugestão. Como seria a questão de salvar na pasta do requerido? Falamos aqui. Se suscitarmos dúvidas, solicitar um parecer ministerial ou provocar o poder público, aplicamos o provimento LGPD, enviamos informações dos titulares. Também, Danilo, e é o que eu te falei, em dúvida, o provimento autoriza você fazer solicitação lá direto para a própria NPD e para a própria CNJ. Pessoal, as dúvidas principais eram essas. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Senoreg, obrigado aqui. Grande parte dos cartórios aqui que a gente fez a implementação foi por sugestões de vocês, indicações de vocês. Agradeço profundamente a isso. E também por isso eu fiz questão de gratuitamente oferecer esse treinamento aqui como uma forma honesta de gratidão a todos os delegatários de serventia aqui do Estado do Espírito Santo. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Quando surgirem novidades aí, eu vou mantendo vocês informados. Valeu. Quem botou fotinha aí, me marca nas redes sociais, tá? Sou advogado blogueiro. Um abraço, tchau.